Se você não está morando na Bozolândia ou em Nárnia, você ficou sabendo que a Mônica Bergamo, que é uma jornalista muito respeitada, ela divulgou a possibilidade concreta do Janot, não, do Gonê. É que a lerdeza é tanto que... Ela divulgou a possibilidade concreta do Paulo Gustavo Gonê denunciar o Jair Bolsolixo ainda esta semana. Porque aparentemente eles querem fazer isso antes do jantar que o Lula vai ter com o STF e com o Gonê, porque senão vai ficar parecendo que eles foram ali para combinar o resultado. Olha só, tem um erro em tudo isso. E qual é o erro? O erro é que o Bozo não vai pegar só 28 anos de cadeia. Claro, ele pode pegar um pouco mais, um pouco menos, mas não é essa a questão. Ele pode pegar tipo 38 anos de cadeia. E eu vou explicar para você nesse vídeo. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Depois daquele almoço em que o Gonê foi surpreendido, segundo palavras dele, ele foi convidado para o almoço, né, para o aniversário de um amigo, e aí esse lugar não era bem o que ele esperava e tal, e tava uma porrada de bolsonarista ali e ele não foi avisado. Aí, segundo dizem, ele ficou bravo e foi embora. Ok, mas não foi embora antes de posar na mesa do almoço, pelo jeito ele foi embora depois de comer, todo faceiro ali, sorridente, do lado dos bolsonaristas. Mas não meramente bolsonaristas. Tinha um cara ali acusado de ser um dos autores do golpe. Que era o cara da Marinha, o almirante da Marinha. Ali, gente, não tinha nada de legal. Mas, ao meu ver, tinha muita coisa imoral, profundamente imoral. Mas tudo bem, isso são águas passadas. Aí o que acontece? Se o Gonê fizer uma denúncia agora, na semana que vem, dando porrada no Bolsonaro pra caramba, pegando todo o relatório da PF e colocando 10% em cima, isso é só uma piada, bom, claro que os bolsonaristas vão dizer que o Gonê tá de sacanagem, nananana, e claro, também importa dizer que o Bozo, em pessoa, começou a espalhar um monte de coisa sobre o Gonê hoje, mas nós já vamos falar sobre isso. Aí, por outro lado, se o Gonê pegar leve com o Bolsolixo, vai vir a questão do almoço. E aí a opinião pública vai cair em cima dele, do tipo, ah é? Então você estava de fato lá combinando alguma coisa com teus amigos bolsonaristas? Vai ficar ruim pro Gonê. Por isso que eu digo, né? Tem aquele ditado do jurista Cícero, de Roma, que dizia: a mulher do imperador, acraseado, é necessário muito mais do que ser honesta. Ela precisa parecer honesta. Não adianta você ser honesto se ninguém vê você como honesto. Então você precisa ter uma imagem ilibada. Entende? Isso é necessário, inclusive, para os operadores do direito, para os juízes, para os promotores. Você tem que mostrar, você tem que parecer o tempo todo que você não tem rabo preso com ninguém. E o que o Bolsolixo está falando do Gonê? Que ele poderia ter levado dinheiro, perceba, porque o Gonê ele era procurador eleitoral antes de ir agora para a Procuradoria-Geral. E o Bolsolixo está espalhando que ele poderia ter levado dinheiro para fazer ali algumas coisas não muito republicanas. Agora vamos falar da pena do Bolsolixo. As pessoas estão divulgando por aí, alguns juristas fizeram algumas análises que estão absolutamente corretas, que o Bolsolixo pode pegar tipo 28 anos de cadeia. É sempre importante explicar algumas coisas, porque as pessoas falam assim, ó, ah, mas ele como é o mandante, tem que pegar uma pena maior do que aqueles caras que pegaram 17. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Bom, eu já fiz um vídeo faz tempo explicando isso, mas não é bem assim. O gado estava lá nos 3 poderes. Aí ele entrou, quebrou tudo e tal. Tudo aquilo que os caras fizeram e levaram 17 anos, tá? Agora, considere que um deles, no caminho, matou uma pessoa. Ele não vai pegar só 17 anos. Ele vai pegar muito mais do que isso. Agora considere que alguns daqueles caras não fizeram absolutamente nada, só ficaram lá olhando. Ele não vai pegar 17 anos. E muitas das pessoas, aliás, a maioria, se eu não me engano, cerca de 2.000 daqueles inúteis, a 2.000 daqueles inúteis foi proposto um acordo de não persecução penal. O STF propôs para eles, ó, você entra nos eixos, você para de fazer ladainha, você cumpre aqui X tempo, tá? Você não será processado, você terá que cumprir alguns requisitos, tipo, o padrão é assim, ó, você não vai ficar
fazendo lorota na internet, você não vai sair à noite, ficar cozido, blá, 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 um monte de coisa que é o padrão que você coloca para essas pessoas, tipo aquele otário do Daniel Silveira, que não foi capaz de ficar uma semana em liberdade provisória, que já fez bosta. E, aliás, a parte aqui, o Xandão considerou a hipótese, disse que ele tem possibilidades de voltar para o regime semiaberto. Olha só como o STF é bacana com esse cara. Mas ele não merece, ele devia ficar preso. Mas tudo bem, é a lei. Então note, algum daqueles caras que, como esses 2.000 que foram propostos a eles o acordo de não persecução penal, e a maioria não aceitou. Sabe por quê? Porque eles acabaram achando, acreditando na ladainha do Bolsonaro, em primeiro lugar, que o Bolsonaro ia ajudar. A procuradoria chega pra você e fala, ó, cara, eu vou fazer um acordo aqui, você aceita, você fica de boa, e eu não te processo. Não vai te custar nada. Você não vai ter que fazer nada muito absurdo. Você vai assistir um cursinho sobre democracia, coisinhas básicas. Você concorda? Não, porque eu sou inocente. Tá bom, meu amigo, inocente você não é, você vai se fuder e foi preso. Pois bem, muitos deles estão presos, ou estão em vias de ser presos, porque não aceitaram um acordo de não persecução penal. Você percebe como alguns teriam uma pena muito menor do que 17? E que não é só porque o cara estava lá, e outra, não é só porque o fulano é o mandante, que vai ser mais do que o cara que estava lá? Se o fulano é mandante exatamente das coisas que aconteceram lá, ou seja, no caso o Bolsonaro é o mandante daquilo que aconteceu e nós sabemos. Então é mais ou menos assim, ó, 17 anos está garantido para ele. Agora, suponha que algumas das coisas ali fique provado, o que é quase impossível, que o Jair não participou e que ele não fez nada. Mas se ele não participou do mando de alguma das coisas ali, ele não vai ser condenado pelo mando de algumas das coisas que ele não participou. Entende? Então, assim, as coisas aumentam ou diminuem em razão efetiva daquilo que o cara participou. Claro que ser o mandante inspira que o cara vá ter uma pena maior, é óbvio. Mas, eventualmente, mesmo que a pena dele aumente por ele ser mandante de alguma coisa, se ele, hipoteticamente, sabemos que não é o caso, não foi mandante de outras coisas, isso seria diminuído da pena dele. Então não é automático só porque ele foi mandante que ele terá uma pena maior. Mas é bem provável que ocorra, porque sabemos que ele foi sim o mandante de tudo. Formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Agora, outra coisa que as pessoas estão esquecendo é o seguinte, o Bolsonaro não vai responder só por esses crimes. Não, gente. Esses são os crimes relacionados ao golpe de Estado e a tudo que está atrelado ali. Agora, não se esqueça que coisas, por exemplo, como a atuação dele durante a Covid, nem foram objeto de análise. E segundo diversos senadores que fizeram parte da CPI da Covid, foram falar com o Gonê e ele garantiu que isso também será objeto de análise. Ou seja, o Bolsonaro também será acusado por isso e será condenado. Aí, ele pegou 28 anos de cana por causa dos golpes. Beleza? Beleza. E aí, hipoteticamente, ele pega 10 pelos crimes relacionados à Covid. Ou mais. E aí, quando ele terminar de cumprir os 28 do golpe, aí ele passa a cumprir a pena dos outros crimes. Se tem uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer é zerar o Código Penal. O cara fez de tudo. Ele pensa num crime, ele cometeu. A bola do jogo tá agora com o senhor Gonê. Segunda-feira começa a definitiva temporada de martírio para o senhor Jair. Aquela que ele não dorme mais à noite, com medo da polícia bater ali às 6 horas da manhã. Agora, aqui as autoridades não se esqueçam. O Jair já avisou que vai fugir. Ele falou com todas as letras. Então, por favor, que pelo menos deixem carros da Polícia Federal de plantão na frente da casa dele. Simples assim. E, de preferência, na frente das embaixadas por aí. Olha só, você quer uma dica de leitura? Então descubra A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. O melhor livro que eu já li na minha vida. É uma análise fascinante do século XX, que vai da Primeira Guerra Mundial até o colapso da União Soviética. Você vai mergulhar na história e entender todos os eventos que moldaram o nosso mundo e vai entender também como é que o mundo chegou ao que ele é hoje. Olha, entra nesse link, que é o meu link de afiliados lá do Mercado Livre, compra o livro e eu tenho certeza que vai mudar a tua visão do mundo.